Fim de semana de estreia do Campeonato Mineiro e o primeiro jogo é no Triângulo, Uberlândia e Cruzeiro. Detalhes da Raposa, também do Uberlândia, com Álvaro Damião e com você, Samuel Venâncio. Um abraço, boa noite. Vamos lá, boa noite, João Vitor Cirilo, boa noite pro amigo ligado na turma do bate-bola. João Vitor Cirilo, daqui a pouco eu vou entrar na preparação do Felipe Conceição, do time, equipe provável, o Cruzeiro que, pelo que eu estou acompanhando aqui, time desembarcando em Uberlândia, um voo que saiu 4h50 da Azul, mas daqui a pouco os detalhes deste dia agitado do Cruzeiro. Mas há pouco, João Vitor Cirilo, a gente já tem até todos os detalhes no itatiaia.com.br. O Cruzeiro pagou mais uma dívida na FIFA e se livra de uma nova punição, essa tal da punição, o transfer ban. O Cruzeiro tinha uma dívida com o técnico Paulo Bento, um acerto que ficou para ser feito, não foi feito, e o valor, a apuração da Itatiaia, de R$700 mil. O Cruzeiro pagou recentemente a comissão técnica do Paulo Bento, aí mais R$450 mil. Foi naquela outra punição que o clube estava e quitou a do William Bigode, mais um mecanismo de solidariedade do Ábila. Então, menos um problema. O Cruzeiro a cada dia uma dívida que aparece, e desde que assumiu a gestão do presidente Sérgio Santos Rodrigues, já pagou só na FIFA mais de R$30 milhões. O Cruzeiro já busca resolver outros problemas que virão, incluindo aquela principal, que é a do Denilson, na casa aí de R$5 milhões. Então o Cruzeiro busca vender o imóvel Campestre 2, que aí você tem o dinheiro para quitar essa, pode quitar mais outra e outros compromissos também, o imóvel que está avaliado entre 13 e 15 milhões de reais. Mas então, Cirilo e Léo Figueiredo, só nos últimos dias, a diretoria do Cruzeiro aí, o presidente Sérgio Santos Rodrigues e a diretoria executiva, desembolsando mais de R$5 milhões. Acertou isso aí do Paulo Bento, acertou com o PSTC e ainda ontem pagou uma folha integral do elenco. Então, as dificuldades são gigantes. O Cruzeiro vai tocando o barco, buscando um recurso aqui, um recurso ali, e já pôde inscrever todos os atletas. É mais uma boa notícia, porque Léo Figueiredo, imagina, você sai de uma punição correndo o risco de entrar em outra. Isso já não vai acontecer graças a essa dívida que foi quitada, e a informação em primeiríssima mão aqui da Itatiaia. Léo, boa noite. Boa noite, Samuel. Sem dúvida alguma, Samuca, é um início de temporada, né? Vamos colocar assim, porque agora começa a temporada 21, muito mais tranquila, não sei se eu posso usar essa palavra, mas pelo menos muito mais controlada do que foi a última temporada, né? Quando o Cruzeiro começou, não tinha jogadores para escalar. O trabalho do Adilson Batista foi muito ruim, mas verdade seja dito, o Adilson não tinha nem jogador para escalar. Era pegar os meninos que tivessem da base para montar um time para colocar em campo no Campeonato Mineiro. E o Cruzeiro agora se prepara para estrear no Campeonato Mineiro, ainda com um time em formação, mas com um time reforçado, com um novo treinador, com paz para trabalhar, com a diretoria colocando a casa em ordem, pagando dívidas importantes. Tem que colocar os salários nessas metas aí também, porque também é uma situação muito importante para os jogadores, para os funcionários, para o Cruzeiro conseguir ter paz. O Cruzeiro tendo paz para trabalhar, as coisas começam a se encaixar. O time que tem potencial de ser um bom time na Série B, não estou aqui cravando nada, ainda é muito cedo, mas o Cruzeiro está pelo menos pensando como um time de Série B. O Cruzeiro não é um clube da Série B, mas ele tem hoje um time na Série B e precisa jogar a competição dessa forma, e não pode fazer grandes investimentos. E ainda vou mais à frente, viu, Samuel, Cirilo, Álvaro tá chegando aqui também, amigos e amigas. Botafogo e Vasco que se preparem, porque pela primeira vez vão jogar a Série B sem a cota da primeira divisão. O Vasco já deu entrevista lá que já tá perdendo 100 milhões de saída e tem que montar um time.
Então o Cruzeiro tem que se aproveitar disso, já tomou uma porrada na última temporada de não conseguir subir, de fazer investimentos equivocados e agora colocar a casa em dia, pagar o máximo de contas. E Samuel, o presidente do Cruzeiro, que inclusive é muito transparente, né? Em querer conversar com a torcida, o povo reclamou porque tinha muita live, muito isso. O Sérgio tem feito poucas lives, mas está trabalhando muito. O que é mais importante, colocando as coisas em dia. E até para, quem sabe, em um futuro próximo aí, o Cruzeiro resolver as pendências que tem ainda com salário. Mas você disse bem, Léo, o Cruzeiro no ano passado, além de tudo que aconteceu, o Cruzeiro foi o primeiro a jogar a Série B sem, eles até chamavam era cláusula paraquedas, um negócio assim. Cota Vasco que eu conhecia, viu? Ah, é? É, cota Vasco. Que com todo respeito ao Vasco, né? E tinha toda a receita praticamente, então você nem precisava de mexer no elenco, era fácil bater e voltar. Então o Cruzeiro foi o primeiro e agora estão vindo outros para jogar a Série B. E nos próximos dias, eu até estava lendo a despedida há pouco no Instagram do Kaká, e o Cruzeiro também deve se manifestar, mas espera toda a documentação. O Kaká que vai jogar no Tokushima Vortex do Japão, e o Kaká falando de toda a história dele. O Kaká, que é de Visconde do Rio Branco, então veio novinho pro Cruzeiro, uma história de vida maravilhosa, é daqueles caras que a gente só torce pro bem, e todo sucesso do mundo pro garoto Kaká lá no Japão. Então o Kaká já assinou toda a papelada, aí o Cruzeiro vai receber nos próximos dias também esta grana. Claro que quando recebe uma grana, tem muita coisa ali que o Cruzeiro tem que pagar, compromissos que foram firmados pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues, mas claro que deve sobrar uma parte para pagar mais salário do administrativo e também do elenco. Como você disse, Léo Figueiredo, uma temporada que começa diferente e o torcedor espera que continue assim. Amanhã tem a estreia oficial. 6h23. Atenção, padarias, pizzarias, restaurantes e hamburguerias. Você precisa comprar mais pagando menos? Então compre direto da Nova Safra. Chocolate Blend Melkin Harald 1 kg, 26,89. Farinha de trigo italiana Tenero La Molissana 5 quilos, 27,29. Ketchup maionese ou mostarda em sachê Quero 176 de 7 gramas, 7,99. Compre pelo Televendas 3394-1500, pela internet ou visite as duas lojas na Ceasa, na Nova Safra. Preço baixo é tradição. Outro que merece um destaque aqui na turma do bate-bola é o departamento de registro do Cruzeiro. E aí, que eu conheço no departamento técnico lá de registro é o Sérgio Gaspar, que trabalhou muito nas últimas horas. Tanto é que o Cruzeiro, antes do fechamento do BID, fecha daqui 36 minutos, o Cruzeiro já colocou os 6 reforços que viajaram com a delegação em condição de jogo no BID, com os nomes devidamente publicados. O lateral esquerdo Alan Ruschel, os volantes Matheus Neres e Matheus Barbosa, o meia Marcinho e os atacantes Felipe Augusto e Bruno José. Então o Cruzeiro resolveu aquela pendência na quarta-feira, ontem foi liberado no sistema e hoje já todo mundo é em condição de atuar. O que pode fazer o técnico Felipe Conceição, ele que só vai confirmar o time no vestiário do Parque do Sabiá, a não ser que tenha algum problema aí de ordem médica, mas ele deve colocar pelo menos 5 reforços entre os titulares neste duelo contra o Uberlândia. E o Felipe Conceição, que tem falado desta mudança no estilo de jogo do Cruzeiro, que é um Cruzeiro buscando o gol o tempo inteiro, e o torcedor, principalmente nas redes sociais que eu acompanho bem, tá na expectativa de já ver isso logo na estreia diante do Uberlândia, então, nesta tarde de sábado no Parque do Sabiá. Daqui a pouco eu vou arriscar um time provável. A gente está apurando aí alguma informação ainda. O Cruzeiro já chegou em Uberlândia. Álvaro Damião e o Uberlândia, como que vem para esse compromisso? Boa noite, Álvaro. Boa noite, Samuel. 6 horas com mais 26 minutos. Antes de falar do Uberlândia,
Você falou aí do BID, você falou de contratações do Cruzeiro, dos reforços, de pagamento com dívidas na FIFA, de toda a situação do clube. Mandar um abraço para ele que tá te ouvindo aqui, participou disso tudo aí de uma forma ou de outra, viu, Samuel? Tá em cima da esteira. A esteira do homem tem um rádio. A esteira eu nunca vi uma esteira dessa, não. Começa com P? Não, a esteira dele tem rádio, tem tudo, a esteira do Pedro Lourenço. E diga-se de passagem, né? Um abração pro Pedrinho, que é um amigo do futebol mineiro, não é só do Cruzeiro. É fantástico, cara. E que é um ouvinte da Itatiaia. Você falou da esteira, mas às vezes é lá em Escapas, às vezes é passeando, é onde for, e ele tá ligado. Ele tá ligado, ele mandou aqui: ô Pica-Pau, eu tô na esteira aqui ouvindo aí, as dívidas estão sendo pagas e prepara que o Cruzeiro... Sexta-feira, 6h30, Pedrinho, você tá na esteira? Ele falou que aguenta o Cruzeiro esse ano, que esse ano vai ser tudo diferente. Um abraço pra ele. E pra poder ser diferente, tem que começar com o pé direito e vencendo o Uberlândia fora de casa. O Uberlândia do técnico Tuca Guimarães já estaria assim definido. O provável time seria este: Marcão, Everton, Maílson, Bruno Maia e Gilmar, Felipe Recife, Lucas Paranhos, Nicolas Farias e Felipe Ramon, Luizinho e Reis. Jogar contra o Uberlândia no Parque do Sabiá nunca foi fácil, claro, o Cruzeiro sabe disso, mas o Uberlândia também sabe das dificuldades que vai enfrentar, porque vai enfrentar um novo Cruzeiro, o Cruzeiro 2021, Samuel. Exatamente, e o Pedro Lourenço que você citou aí, que está sempre ajudando o Cruzeiro, acompanhou o jogo treino diante do Bolívar no duelo que foi sábado, a vitória por 1-0 com o gol do Wellington, a jogada do Thiago. Quem não viajou para este compromisso, o Marcelo Moreno, atacante, ele nem entrou contra o Bolívar, mas ele está treinando normalmente na Toca da Raposa 2 e à disposição do técnico Felipe Conceição. Sobre o time, uma informação que eu acabei de apurar: o Ramon, ele voltou de Covid, então ele não deve atuar ainda, talvez fique no banco. Quem pode pintar na zaga? O jovem Everton. Esse é um menino de muito talento, de muito potencial. A informação, eu até vou perguntar à assessoria do Cruzeiro, porque a gente não vai aos treinos na Toca. Então o Paulo, parece que ele tinha reclamado de algum incômodo e não treinou boa parte da semana. Ele jogaria ao lado do Manuel. Como ficou fora, viajou, mas talvez não tenha condição física de atuar, e o Everton pode começar ao lado do Manuel. É um garoto de 2003, ele que é presença constante na seleção de base, então pode pintar esta novidade no duelo contra o Uberlândia. E uma outra informação: o Matheus Barbosa, ele viajou, mas ele também está com um pouco de desgaste, então é dúvida se ele não jogar, pode jogar o Jadson. E aí o provável Cruzeiro: Fábio, Cáceres, Manuel, o Everton e Alan Ruschel, Matheus Neres, Matheus Barbosa ou Jadson, Marcinho, Felipe Augusto, William Potker e Rafael Sobis. É o provável time para a estreia oficial na temporada 2021. Cirilo. Samuel Venâncio, Álvaro Damião, atualizando detalhes de Uberlândia e Cruzeiro. É o duelo de estreia do Campeonato Mineiro, edição 2021. Só para não deixar passar o registro também, Léo Figueiredo, Samuel trouxe aí a despedida do Kaká e é realmente elogiável a maneira como foi conduzida toda essa situação pelo Kaká, que é um jovem, e aqui eu não quero dizer que quem tá 3, 4, 5 meses sem receber não tenha direito de ir à justiça e ver o que é de direito dele, mas pelo texto do Kaká, pela maneira como ele se despede do Cruzeiro também, ele fala que chegou ao Cruzeiro com 14 anos e ele tá com 21, não me falha a memória, tá indo aí pro futebol japonês agora, talvez se estruturar também financeiramente, dar um salto importantíssimo para ele, para a família, que ele tenha todo o sucesso. Elogiável a maneira como ele conduziu essa situação. Não foi à justiça, conseguiu uma negociação, sai pela porta da frente, colocou toda aí a história dele com o clube de identificação nas redes sociais e disse um até logo, deixando claro também que tem vontade, é claro, de voltar em breve. Perdeu espaço entre os titulares, é verdade,
talvez por mérito do Ramon e do Manuel que voltou e eles assumiram aí esse espaço na defesa do Cruzeiro, mas eu acho que casos como esse têm que ser elogiados. Tivemos uma série de exemplos de casos em que a postura foi bem diferente dessa. Exatamente, Cirilo, e você colocou no início o mais importante. Quem toma o caminho da justiça tem o seu direito, porque o Cruzeiro é que falha em atrasar os salários. Mas gratidão é um sentimento muito bonito, muito bonito. Que bom que pelo menos esse zagueiro do Cruzeiro teve, né? Não são todos, né? Não.